Tô Sabendo no ar, e a partir de agora eu estou conversando com a Bahia, com Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco. É a grande rede que se faz através da educação e da cultura. Olha, estamos aqui no Colégio Lomanto Júnior de Itapuã, aqui em Salvador, com essa meninada, essa galera que vai fazer o programa. A nossa convidada é a professora Kátia Siqueira. Kátia Siqueira já com quanto? Recém-formada, tá bom? Uma menina praticamente, com 2 anos de formatura em Biologia e Ciências e que vai simplesmente iluminar todas as nossas dúvidas, ok? Muito bem, meninos, fiquem à vontade, meninos e meninas, legal? Kátia, eu quero lhe fazer a primeira pergunta, tá? Professora Kátia, vamos nós? Eu quero fazer uma primeira pergunta que eu tenho certeza está na cabeça de todo mundo. A primeira notícia, a gente não vai ficar somente coronavírus, não. Está ouvindo, gente? Vai ser um programa de conhecimento científico. Claro que se ele se intitula Vírus que Assombram o Mundo, vocês estão aí morrendo de vontade de saber das últimas notícias. E as últimas notícias dizem respeito ao coronavírus. Então, eu vou fazer a primeira pergunta que se deve fazer quando o assunto é este. Primeiro, a gente ouviu falar numa epidemia. Sim. E as últimas notícias já falam em pandemia. Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? Epidemia é quando ela atinge já um determinado número de local, né? Ele fica restrito àquele local. Quando você tem uma pandemia, ele já é geral, né? Por exemplo, se atingisse todos os países do mundo, a gente já teria uma pandemia, né? Estamos caminhando para isso, por isso que estava essa mudança de nome, né, recentemente, mas ainda como a gente não tem isso já concretizado, você não pode chamar de uma pandemia. Então, por exemplo, o ebola ele teve epidemia na África, ele não saiu da África, ele ficou naquela região, naqueles países de lá. Então, ele não pode ser considerado como uma pandemia, né? Porque ele só atingiu aqueles países da África. Se ele tivesse circulado mais para o mundo todo, aí a gente poderia estar já falando de uma pandemia. Mesmo o continente africano, com 53 países, né, o ebola tendo se alastrado por diversos países, não foi pandemia. Como uma pandemia, exatamente. Tá vendo, galera? Isso é uma pegadinha, não é uma perguntinha que pode muitas vezes se tornar uma armadilha. Epidemia, pandemia. Maravilha. Olha só, a meninada vai perguntar, claro, afinal de contas, eles é que vão construir, eles é que vão fazer a arquitetura desse programa. Alguém aí já está querendo tirar alguma dúvida? Eu quem, meu rei? Como é seu nome? Diga aí pra mim. Diogo Macedo. Diogo Macedo. Diogo Macedo, Enem este ano? Olá. Com toda certeza. É o foco. E qual vai ser o caminho? Enem, SISU e... Rapaz, por enquanto não tenho um objetivo específico. Mas o meu foco principal é focar na minha carreira profissional. Sim. Mas não tem nenhuma vocação, não? Estou te perguntando, Agora, porque a sua geração é meio diferente da minha. Eu sabia que queria fazer vestibular para psicologia, não é? E Sim. Fiz ainda mais 2, porque, afinal de contas, o professor Ricardo é muito mais jovem, mas se lembra ainda disso. Professora Kátia nem se lembra, entendeu? Não tinha nem nascido. Mas a gente sabia o que é que queria. Eu queria fazer psicologia. Aí terminei fazendo também medicina e também economia. Só havia 3 universidades na Bahia. E hoje vocês... Há uma variedade de universidades. Uma variedade que vocês ficam totalmente... Ficamos perdidos, não sabemos qual escolher, qual é aquela específica pra gente. Geralmente o sonho dos pais é a UFBA, né? Sim. Meu pai sempre diz para mim, Diogo, você tem que estudar na UFBA. É ótimo para o seu currículo, ótimo para o seu conhecimento pessoal. E todas as empresas que olharem seu currículo vão ficar impressionadas em olhar que o Diogo foi formado na UFBA. Então, com certeza, incrível. Diogão. Professor, além da diversidade de faculdade, de universidade que tem, a gente tem de cursos que antes a gente tinha uma quantidade de cursos muito mais restrita, né? Hoje tem muito mais cursos em diversas áreas. Algo mais expandido para a população.
Então, assim, os talentos, eles podem ser aproveitados em várias áreas agora, que a gente, né, não tinha essa noção. O aluno em si, ele tem uma mente que ele está em um foco, com foco em uma coisa, mas do nada ele se desvia para uma situação. Aí vamos supor que algum aluno quer cursar direito, do nada na mente dele bate, eu quero cursar medicina. Aí vai, gostei de educação física, aí vai com a mente... Então, é algo divergente. Diogo, vou contar uma história. Geralmente temos algo diverso. Sim, vou contar uma história da minha experiência. Eu fui professor de curso pré-vestibular durante uma vida, entendeu? E os cursos pré-vestibulares tinham as turmas extensivas e as turmas intensivas. As intensivas começavam a partir de agosto e as extensivas, março. Por exemplo, muitos alunos, ano seguinte, que passavam, entendeu, para uma carreira qualquer, no mês de março, estavam lá no mês de agosto, na intensiva. Eu perguntava, por que você está aqui? Eu descobri lá dentro que não era bem isso que eu queria, entendeu? Eu vou fazer vestibular para outra coisa. Sempre. Eu não queria medicina, eu queria culinária, entendeu? E estava lá para poder fazer o vestibular para culinária. Vocês têm, assim, como se diria numa linguagem mais antiga, uma pletora, né? Uma avalanche de possibilidades. Coisa boa. E isso deixa a pessoa indecisa. Isso é verdade. Mas mande aí, o que é que Geralmente você quer saber sobre Bom, o assunto? no ano de 2019, no qual o ano passado, teve um grave incidente na Amazônia, que foi a queimada, né, que causou algo tanto político como social e causou revolta tanto na internet quanto política, em questão de greves, pessoas revoltadas com toda a situação e não teve nenhuma, como posso dizer, uma posição do nosso governo. E os alunos ficaram preocupados com que isso fosse tema da nossa redação do Enem. A bendita redação, né? É a bendita redação. A bendita redação. E nós pegamos e fomos surpreendidos mais uma vez pelo INEP, a Democratização do Acesso ao Cinema do Brasil. E eu queria saber com o senhor, sobre o seu conhecimento, que se a pandemia do coronavírus possa ser algo que há uma probabilidade de cair na redação do Enem, ou o INEP vai focar em algo mais centrado no nosso país, algo que estava acontecendo bastante no nosso país e nós não estamos percebendo ainda. Rapaz, eu não sei o que é que guia, na verdade, o pensamento desses doutores especialistas, não é do MEC, não. Eu acho que é sempre uma loucura, não é? Muito sério, muito forte. O professor Ricardo está concordando comigo. Você sabe como é que seria o meu vestibular? Entendeu? No que tange a redação. No que tange a redação. Eu iria simplesmente chegar para eles e dizer assim, olha, mês de agosto, tá? Tudo bem, que a gente vai ter que fazer a prova, rodar, talvez tenha que rodar a partir de setembro. Agora, preste atenção em tudo que aconteceu no mundo. Joia. Tire os 5 fatos mais importantes. O tema da redação vai sair daí. Ou seja, você provocaria o estudante a criar uma massa crítica de informação. Como é, rapaz, que o assunto dominante é o incêndio na floresta amazônica. Uma coisa que preocupa o mundo todo, né? E aí, de repente, aí é que está a ironia das ironias. Um governo que praticamente acabou com o cinema no Brasil, que odeia cinema, arte e tudo mais, vem de lá e propõe como tema. É verdade, né? é verdade. Isso é louco, né? Ou para deixar as Totalmente. pessoas mais malucas ainda. É possível que coronavírus ou uma pandemia venha como tema? É possível. Mas eu acho que é muito mais possível até que caia no conteúdo interdisciplinar em forma de questão. Verdade. E essa questão que o senhor trouxe é importante, porque se eles pegam essas questões que estão mais recentes, né, por exemplo, que o senhor deu de agosto, todos os fatos, 5 fatos mais importantes, mais relevantes, obriga o estudante a estar sempre atento e acompanhando as coisas que estão acontecendo no mundo. Tá Com se certeza, atualizando, com certeza. né? Então, formando essa massa crítica, mas está sempre se atualizando, né? Ele fica com foco. Né? Interessante isso. Com certeza. Olha, uma matéria, entre aspas, que apareceu justamente durante a minha trajetória como professor de cursinho. Não existia essa matéria. E aí, então, criaram, por necessidade, porque o aluno não lia revista, não lia nada, não tinha internet, atualidades. O que é atualidades? Era um programa que ia da Segunda Guerra Mundial até o dia em que o último fato, né, aconteceu.
atualidades. Quer dizer, era leitura de jornal, era leitura de revista. Agora, com a complexidade do Enem, né, outros assuntos que necessitam, né, que reclamam uma base muito forte do aluno, esses assuntos foram aparecendo, e já tem uma nova matéria, reforço sociocultural. Para você discutir mais filosofia, conceitos da sociologia, né, e por aí vai. E geralmente temos as matérias específicas dentro do nosso ambiente acadêmico, matéria de sociologia, filosofia, tudo ligado pelos aspectos políticos e econômicos. Sim. E na hora que criam outras matérias para ligar algo que nós estudamos dentro do colégio, eu acho que algo fica muito confuso para a mente do estudante. Pelo menos na minha opinião. É algo que podemos, assim, é discussível, sim, mas que poderíamos estar ligados às matérias principais do nosso ambiente, entendeu? Além do que, rapaz, o currículo, o programa, entendeu? Ele é muito extenso. Ele é muito extenso e muitas vezes o aluno não vai utilizar absolutamente nada de um capítulo inteiro, entendeu? Durante a sua vida. Professora Kátia, me conte uma coisa. Há um assunto chamado histologia. Histologia, estudo dos tecidos. Isso. Sim. Até hoje eu fico procurando saber, entendeu? Puxa vida, se eu não fiz botânica, se eu não fiz biologia, etc., enfim, por que eu levei 3 meses no curso pré-vestibular estudando histologia? Não poderia ser um mês só, entendeu? E desse um peso maior à genética, por exemplo, que é importante demais, né? A fisiologia, que é importante demais, né? E você termina perdendo um tempo enorme com o melhor da sua juventude, né? Estudando coisas absolutamente desnecessárias. Eu não falo nem tanto da histologia, né? Porque você chega para estudar fisiologia, é bom e interessante você também conhecer os tecidos que formam esses órgãos, né? O funcionamento que você vai ter dele. Mas concordo sim que existem coisas que a gente poderia passar por elas com um tempo menor, vamos dizer assim. Eu não falo assim, descartar o conhecimento, mas que o foco seja justamente aquilo que se precisa, que se vai utilizar, porque aí dá mais sentido para o aluno, para o estudante, aquilo que você vai utilizar. Então, aquilo fica mais perto do real dele, do concreto. Aí você consegue realmente fazer uso. Mas coisas que são muito abstratas, que você realmente vai ver somente pelo nome, pelo conhecimento assim do nome, fica realmente sem muito sentido. É que eu estava pensando em histologia vegetal. Entendeu? Gente, a conversa está ficando boa, tá ou não tá? É assim. Quando o papo é bom, a gente não quer que acabe de maneira alguma, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. Como eu sempre disse, né? Só vou ali, mas volto já, mas vou deixar aqui alguns endereços importantíssimos para vocês. @JorgePortugal09 é um. @português com Portugal. E Tô Sabendo Mais com Jorge Portugal. Anotou? Pois é, daqui a pouco você pode pegar todos eles e repassar o que você está aprendendo nessa conversa. Só vou ali, mas volto já, mas só vou com o Baiana Cícero. O Saci Pererê vai pular de uma perna só. Quem tá só, fica junto. Quem tá junto, fica só. Já entendeu? Quem entendeu, não fica só.